Oi, tudo bom? Para começar, eu quero falar um pouco sobre O Nome do Vento, que foi a primeira leitura que eu tive esse ano. Eu levei mais de um mês para ler esse livro e ele é do Peter Rothfuss e ele tem umas 600 páginas, um pouquinho mais. Ele se trata de uma fantasia épica. Eu não vou dar detalhes sobre a história porque eu não gosto de saber detalhes sobre a história antes de eu começar um livro. Eu prefiro ficar no quesito surpresa. Então, pois é, muitas vezes eu compro o livro, sei lá, pela capa, pelo nome, por sugestões, sem saber exatamente o que eu vou ler, o que eu vou encontrar lá. Nesse caso, eu tinha ouvido falar muito do Nome do Vento, principalmente em recomendações para livros similares a outros, essas coisas assim. Então, geralmente o pessoal retratava O Nome do Vento como um Harry Potter para adultos. Uma obra que fãs de Harry Potter poderiam gostar, porque ele tem esse aspecto de magia e essas coisas assim. Bom, não é muito bem assim, principalmente a meu ver. O Nome do Vento, por se tratar, não sei se exatamente por se tratar de uma fantasia épica ou não, mas é uma característica que eu encontrei em mais de um livro desse tipo, desse gênero. Ele é muito arrastado. Então, ele facilmente poderia ter umas 400 páginas, assim, no máximo 400 páginas. Por metade das coisas que se passam ali, ou elas se passam repetidamente, ou elas não agregam tanto, pelo menos para esse primeiro livro, talvez, eu não li o segundo ainda. E fica um pouco arrastado, fica um pouco bem arrastado. As coisas demoram muito a acontecer, como se fosse uma vida real. Entendo, como se fosse uma vida real, mas ao mesmo tempo a gente tá lendo pra tentar se distanciar da vida real em um certo aspecto, né? Então, pra mim, ele peca um pouco nisso, ele fica bem arrastado e foi o motivo dele ter caído bastante no meu conceito de notas. As minhas avaliações, elas vão até 5 estrelas, sempre números inteiros. Então, dito isso, O Nome do Vento recebeu 3 estrelas e eu daria 2, não fosse quando ele entra na universidade. Quando ele entra na universidade, pra mim as coisas mudam um pouco, elas começam a ficar mais cadenciadas, tem um certo dinamismo, algumas coisas mais interessantes começam a acontecer. Os personagens secundários, eles começam a aparecer também e eles têm um pouco mais de apelo pra mim do que o próprio personagem principal, que é muito teimoso e tudo bem, são personagens que eles têm uma certa profundidade de realismo mesmo, mas que eu não consegui gostar do personagem principal, entende? Pra mim ele era teimoso demais, mais do que precisava ser, arrogante mais do que precisava ser. E isso molda toda a característica dele, toda a personalidade dele, tudo que ele vai fazer a partir disso é justificado por conta da personalidade dele. Perfeito, só que não casou com a minha pessoa particularmente, eu não gostei muito, achei um pouco forçado. Não forçado no quesito de a escrita forçada, mas forçado no quesito de o personagem era chato e ele ficou maçante, de certa forma. E o que mais? Eu não achei ele nada condizente com o Harry Potter para adultos, porque são tipos de fantasia totalmente diferentes. Não só por ser um gênero épico ou não, mas também por ser um público-alvo diferente e ser um tipo de narrativa diferente, querendo ou não. Com Harry Potter é uma coisa muito mais voltada para fantasia e para personagens que serem queridos pelo público, alguma coisa mais assim, para mim. E com O Nome do Vento não é exatamente isso. Ele foca bastante no universo, ele foca bastante nas características de peso e de explicação sobre o que está acontecendo, que em Harry Potter, por exemplo, não tem quase nada disso, não tem muita explicação do que está acontecendo, das magias, de onde elas vêm, o que acontece, midi-chlorians, não tem. No Nome do Vento, não é que tem uma explicação, um princípio de onde vem a magia, mas ela é algo que você pode ser
aprendido, que você pode desenvolver, que tem um esquema melhor descrito sobre pesos e sobre nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier, uma coisa mais assim, sabe? Então, nesse quesito, o universo dele é muito mais intrincado do que o da J.K. Rowling, mas tudo que ele tem de promissor nesse quesito de ser um universo bem fechadinho, de ter essa dinâmica de como as coisas funcionam, ele peca na lentidão da escrita. Uma coisa que me incomodou muito é a repetibilidade das coisas. Tipo, tem um personagem que ele apanha direto. Ele quebra a costela, ele quebra isso, ele quebra aquilo, ele quebra a cara. E ele não vai para o hospital e ele não morre. Ele não morre. Não acontece nada com a criatura, ela fica, ó, perfeito. Tem um personagem que é ateado fogo nele e ele também não morre. O cara não morreu, tacaram fogo nele e ele não morreu. E ele não aparece mais na narrativa, então podia ter sido um fim apropriado para aquele personagem. Já que ele não vai voltar a aparecer. Pelo menos por um tempo, né? Tipo, não sei se nos próximos livros, mas nesse primeiro ele não aparece de novo. Então, se tacou fogo, deixa que morre. Deixa que morre. Mata alguém, pelo amor de Deus. Não, tá, ele mata pessoas, mas... Não quem eu queria que matasse. Não só isso, mas não quando é necessário, digamos, sabe? Não quando ele tem a deixa que ele pode descartar um personagem por morte, porque vai ser descartado de qualquer jeito. E acontecem coisas horríveis com alguns personagens que vão ser descartados e que eles não são, sabe? Não são mortos. Eles simplesmente se curaram magicamente e eles... Assim como eles curaram, eles somem magicamente. Então, isso me incomodou bastante. Ele tem bastante potencial no quanto universo, mas ele é tão arrastado que, assim, é difícil você persistir, pelo menos pra mim. De novo, foi o que eu achei, 3 estrelas, etc. Poderia ter sido 2 se não fosse a passagem pela universidade. E muita gente baba ovo nesse livro, muita gente baba ovo no Patrick. E tipo, tá, que bom pra vocês, mas pra mim não casou. E não tô desabonando o livro, não tô falando que ele tem uma péssima qualidade, porque ele não tem. Mas ele é lento, de fato ele é lento, não dá pra negar. E isso pode ser uma coisa que vai atrasar muito a sua vontade de continuar lendo. Pense bem nisso. Tanto que é isso exatamente. E os personagens secundários, eles fazem valer um pouco mais a pena do que o personagem principal, ao meu ver. A Devi, ela é um ícone de pessoa. O livro, ele deveria se passar em um dia, mas é um dia de narração sobre tudo que tá acontecendo em vários dias, né? E por isso é tipo um caraca, como as pessoas passaram um dia falando só sobre isso. Passei um mês pra ler esse treco. Tá? É isso. Bom, eu acho que realmente eu não tenho muito mais o que falar sobre o livro. Eu não vou discutir o enredo propriamente dito no sentido de qualidade descritiva, essas coisas assim, porque eu não sou formada em letras para começar. É só realmente minha opinião e é isso que vai ser. E creio que seja isso, então. Não tem muito mais o que eu possa dizer sobre isso. Eu não gostei, não casou muito comigo. Ele é arrastado, ele é arrastado, ele é arrastado, ele é arrastado. Levem isso pro coração. Bom, então é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Se vocês gostaram do vídeo, comentem, deem like, blá 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 blá. Vocês já sabem muito bem essas histórias. Eu não vou encher o saco de vocês com isso, mas pensem com carinho, porque fica no meu coração. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção.
Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo se vocês gostam do Nome do Vento, se vocês não gostam do Nome do Vento, se vocês não leram o Nome do Vento, se vocês não leriam um livro épico de 600 páginas arrastado, etc. Até!